o deputado estadual Serafim Corrêa, que há de responder algumas perguntas dos nossos internautas. E você vai poder participar conosco, deixando seu comentário aqui embaixo. Eu quero desde já agradecer a sua presença aqui, deputado, por ter aceito de pronto o nosso convite e, ao mesmo tempo, por se dispor a responder as perguntas dos nossos leitores. Muito bom dia você, Jack, bom dia você, Glaucio, que juntos vamos fazer este programa. Cumprimentar você, internauta, que nos assiste, dizer da minha alegria de poder interagir, conversar, dialogar. Acho que a política é isso, é conversa, é cada um expor a sua opinião e você, ao final, tomar a decisão que você achar que é a mais coerente, que é a melhor. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao Portal do Holanda, ao Holanda, aos dois amigos que aqui estão apresentando este programa. Muito bem, como já antecipou, Serafim Corrêa, posso chamar de Serafim? Claro, Sarafa é melhor. Sarafa, né? Como o povo me chama. Estará aqui comigo também a nossa colega de trabalho, a Glaucio. Oi, Glaucio, bom dia. Bom dia, Jack. Bom dia, internauta. Seja bem-vindo, Serafim. Obrigado. Glaucio, como é que estão as perguntas hoje? Nossa, tem muita pergunta. Continue mandando que nós vamos tentar responder o máximo possível. E o grande desafio aqui, claro, aliás, não vai ser nem tão o desafio de responder as perguntas, mas de tentar responder o máximo possível, isso. Até porque o senhor já foi prefeito de Manaus. E assim, depois da experiência como prefeito de Manaus, hoje assumiu a responsabilidade de defender o estado do Amazonas como deputado estadual. E a minha pergunta inicial, deputado, é a seguinte: o que leva o senhor, nesse momento, a querer voltar para esse campo de batalha das eleições, para apresentar para o povo uma nova proposta para os próximos 4 anos? Jack, a política só tem porta de entrada, ela não tem porta de saída. Eu estou na política há 30 anos, eu acumulei experiências, eu acumulei conhecimento e eu me senti na obrigação, não apenas eu, mas o meu partido a nível local e a nível nacional, nos sentimos na obrigação. Depois, setores importantes da opinião pública, setores importantes da sociedade, começaram a sinalizar nessa direção. Serafim, você não pode se recusar a colocar o seu nome à disposição para expor as suas ideias. O Brasil vive um momento de crise, um momento que a experiência de todos precisa ser colocada à disposição. Se vai ganhar ou se vai perder, essa é uma decisão que o povo vai tomar no dia 2 de outubro. Mas ele precisa ter opções, ele precisa comparar propostas e, ao final, ele decidirá soberanamente. E qualquer que seja a decisão do povo, ela é irrecorrível. Ninguém recorre do voto. O voto colocado na urna encerra a questão e, a partir daí, é você. A responsabilidade é sua. Então é nessa direção que nós caminhamos. Vamos fazer uma campanha limpa, sem ataques a ninguém, respeitando todos os adversários, no entanto, mostrando que as nossas propostas, elas são possíveis de serem implantadas e elas são o melhor para Manaus. Serafim, olha, Sarafa. Temos tido o cuidado de fazer esses questionamentos porque nós temos, a nível nacional, um descrédito muito grande no que diz respeito à classe política nos tempos atuais. São vários os escândalos e, assim, acho muito pertinente uma pergunta que é feita nesse momento aqui no nosso ao vivo, do Nilson Flusão, em que ele diz assim: pergunte dele se ele responde ou já respondeu a algum processo por corrupção. O senhor já passou por essa experiência, prefeito? Veja, eu tenho 4 processos nesse sentido, 2 na Justiça Federal e 2 na Justiça Estadual. Quero dizer que, em relação a todos eles, eu estou absolutamente tranquilo. Inclusive, um deles, o próprio Ministério Público Federal, como que reconhecendo que quando entrou com a ação não era bem aquilo, ele pediu a extinção do processo com resolução do mérito. Eu aguardo o julgamento tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Eu tenho a minha consciência tranquila. Agora, quero dizer que todos os gestores que passaram por qualquer prefeitura, ao final eles terminam respondendo algum processo. O problema não é esse.
O problema é se você tem argumentos para se defender e, ao final, quando você for julgado, se você é absolvido ou condenado. Eu tenho, portanto, 4 processos, eles estão disponíveis. Todos aqueles que quiserem conhecer esses processos, por favor, Justiça Federal, primeira vara, 2 processos, e também na primeira vara da Fazenda Municipal, 2 processos. Podem ir lá, folhear os processos. Na Justiça Federal é em meio físico, portanto tem que ir lá, mas na Justiça Estadual é em meio digital, está online. Podem entrar e podem examinar. Inclusive, um desses da Justiça Estadual, eu já fui absolvido 2 vezes em processos exatamente pelo mesmo motivo, que é aquela lendária história de que eu doei um terreno para uma igreja, o que não é verdade. Eu não doei, no entanto, já ganhei 2 processos, transitado em julgado, mas existe um terceiro que ainda não foi julgado. Eu aguardo e aguardo serena e tranquilamente, sem nenhum problema. Muito bem, como eu falei inicialmente, nós estamos aqui com a Glaucia. A Glaucia vai transmitir ao pré-candidato as perguntas que você faz para a gente aqui no ao vivo, como também na postagem anterior que nós fizemos anunciando a entrevista. Glauciane, é com você. Bom, Serafim, um dos maiores questionamentos dos nossos internautas é sobre o transporte público. É um problema que vem se arrastando durante anos e sai prefeito, gera prefeito. Continuamos com vários problemas no transporte público. O senhor acredita que esse problema tem solução e quais são as suas propostas para esse segmento? Ele é administrável. Agora, esse é o maior problema de todos os prefeitos das cidades grandes e médias. Eu considero Manaus uma cidade acima da média, ela tem mais de 2 milhões de habitantes. E aonde é que a coisa pega? Pega principalmente na tarifa. Por quê? Porque a tarifa é quem financia todo o sistema. Na minha leitura, e quero dizer que eu fiz isso, deixei isso encaminhado, a meu ver isso era uma coisa boa e que resolvia o problema dali para frente, mas lamentavelmente voltaram atrás e desfizeram tudo aquilo que eu tinha feito. Eu vou lembrar exatamente o que foi. Primeira questão é o seguinte: essa história de planilha para definir tarifa, isso é contra o consumidor. Explico por quê. Como é que é calculada a planilha? Você pega todos os custos do sistema e divide pelo número de passageiros. Então a empresa não tem nenhuma preocupação em diminuir custos, porque seja qual for o custo, quem vai pagar é o passageiro. Quando nós fizemos a licitação lá em 2007, nós mudamos essa regra. O reajuste seria anual, mas o povo saberia como ele aconteceria. Seria 40% da variação do óleo diesel, que é 40% do custo do sistema, e 60% da variação do INPC. Era feito, pegava esses 2 índices, multiplicava e você tinha qual era o percentual. Se o diesel não subisse, seria 0 essa parte. Se o INPC fosse 10%, 60% de 10 é 6, o aumento seria 6%. Portanto, as pessoas saberiam previamente como seria. O segundo encaminhamento foi aquele que acabava com crises com a Justiça do Trabalho. Por quê? Hoje, 60% a 80% de toda a renda das empresas fica no Sinetran. O Sinetran não é uma empresa, ela é um sindicato. Ela não pode agir como uma entidade empresarial. Então nós obrigamos no contrato a que eles criassem uma sociedade de propósito específico para a venda antecipada dos ingressos, ou melhor, das passagens. E com isso, você tinha um caixa onde a Justiça do Trabalho poderia entrar no caso das empresas não pagarem os direitos trabalhistas aos seus trabalhadores. Estranhamente, essas 2 medidas foram deixadas para trás e tudo voltou a ser como antes. O resultado é esse imbróglio que a gente tem todo ano e ainda hoje e cada vez mais. Agora o transporte coletivo é uma questão complexa, muito complicada, com interesses os mais variados e é delicado porque as empresas Brasil afora, elas não têm crédito, elas não têm acesso ao sistema financeiro. Facilmente um cidadão de classe média financia
um veículo para ele andar com a sua família. Mas as empresas, por mais importantes que sejam, não conseguem comprar ônibus. Então, até mesmo para entrar alguém novo no sistema, é complicado, porque existem vários cartéis controlando o transporte coletivo no Brasil inteiro. Isso é fato, não adianta desconhecer isso. E você sequer consegue comprar um ônibus novo. Exatamente porque as empresas que vendem os ônibus, que encarroçam os ônibus, elas estão vinculadas a esses grandes cartéis que dominam o transporte coletivo no Brasil. Dominam São Paulo, Rio, Minas, e daí eles dominam o Brasil inteiro. Significa então que o país está refém desses cartéis? Está refém, pois é, mas olha só, quando eu era prefeito, a Frente Nacional de Prefeitos lutou muito para que tivéssemos um plano nacional que houvesse um fundo, para esse fundo financiar o transporte coletivo. O último gesto em favor do transporte coletivo no Brasil foi no governo Sarney, em 1985, a criação do Vale Transporte. Isso foi há mais de 30 anos. Depois daí, o governo federal simplesmente disse, olha, esse problema não é meu, esse problema é dos prefeitos. E os prefeitos vão e voltam a Brasília, toda a marcha dos prefeitos em Brasília. Os presidentes até recebem 1.000 prefeitos, 2.000 prefeitos, 3.000 prefeitos, prometem uma solução, mas ela nunca acontece. Eu quero sempre chamar o senhor de prefeito. Obrigado. Olha, que seja uma profecia, né? Então. Pois é, exatamente. Porque assim, se trata de um sistema que ele economicamente ele se autoalimenta. Sim. E assim, há uma dúvida muito grande sobre a bendita dessa planilha. O povo de Manaus hoje reclama com razão, o total desconhecimento de quanto se arrecada no transporte coletivo em Manaus. Uma vez que se tenha conhecimento disso, seria viável, isso é possível, seria viável de repente o transporte público se transformar em uma responsabilidade de governo e não da iniciativa privada? Olha, isso seria muito ruim. Explico por quê. Essa experiência já foi tentada inclusive em Manaus, era a Transporte Amazon. A empresa quebrou, como quebrou a CMTC em São Paulo, porque isso é uma área que deve ficar com a iniciativa privada. Se for poder público, todo final de semana vai ter uma enxurrada de atestado médico para justificar a ausência. Tem que funcionar como concessão. Agora, a concessão tem que ser cobrada e cobrada de perto. Essa é a minha opinião. Muito bem, então. Agora, aproveito para dizer o seguinte, o povo tem razão quando quer saber quanto é arrecadado. Muito bem, na minha época, essa bandeira, que é uma bandeira da minha campanha, é uma bandeira do meu partido, que é a bandeira da transparência, ela foi aplicada ao transporte coletivo. O Sinetran tem todos os dados de, neste exato momento, quantos passageiros andaram em cada ônibus que está circulando, quantos ônibus saíram da garagem de manhã. Eu, enquanto prefeito, tinha acesso a esses dados e cada vereador tinha uma senha que lhe permitia acesso a esse sistema. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual também tinham senha. Portanto, o sistema era inteiramente vigiado. Hoje isso acabou. Hoje sequer esses órgãos, esses agentes públicos têm essa senha. A minha proposta é de que isso fique online para que o público saiba exatamente isso. Quantos ônibus estão rodando, quantas passagens inteiras foram vendidas, quantas são de vale transporte, quantas são meia passagem, quantas são de pessoas idosas que não pagam. É isso. Muito bem, então, Glaucio, você tem alguma pergunta para... Entender até hoje por que acabaram com a domingueira. É o seguinte, as empresas, como disse, elas têm dificuldades financeiras, pelas mais variadas razões, e elas terminam não pagando os tributos municipais. O que é a domingueira? Por exemplo, eu imagino que as empresas hoje devam algo em torno de 100 milhões de reais ao município. Elas não vão pagar esse dinheiro. Então nós fizemos com a domingueira
exatamente aquilo que o governo federal fez com o ProUni. O que foi o ProUni? Pega as dívidas das universidades particulares e recebe através de bolsas de estudo. O que é a domingueira? Quanto é o valor? Está devendo, por exemplo, 100 milhões de reais. Você pega a domingueira, então aos domingos, ao invés de cobrar R$3, vai cobrar R$1. Esses R$2 vai para uma conta corrente para abater dessa dívida. Ou seja, o dinheiro sairia diretamente das empresas em favor da população. Isso é uma coisa boa, eu não consigo entender até hoje por que acabaram com a domingueira e mais, por que a domingueira não voltou. Eu, assumindo a prefeitura, a domingueira volta. Ela é boa para todo mundo. Sarafa, aqui a Fernanda Morim, parece que é sua fã, que tem as perguntas, mas tem também alguns elogios. Muito obrigado. Serafim, você para mim, você é o melhor de todos. Você vai implantar mais escolas para deficientes físicos. Na sua época, o que você mais fez foi isso, parabéns. E eu quero aproveitar e unir aqui essa pergunta da Fernanda, uma outra, da Grazi Alves, que ela pergunta e faz um questionamento um pouco mais amplo. Gostaria de saber da sua proposta para a educação, em especial os professores. Muito bem, então vamos lá. Escola para deficientes. A única escola que existe em Manaus para deficientes foi construída na minha administração. É André Vidal de Araújo, numa homenagem ao pioneiro para tratar crianças com deficiência. Ela fica ali na Avenida Maceió. É uma escola referência no Brasil inteiro. A nossa proposta é implantar mais 3 escolas, uma em cada zona da cidade. Com relação à nossa proposta para a educação, entendemos que a educação é a fonte de tudo e sinalizamos claramente para a nossa sociedade como um todo, trazendo para ser nossa vice a professora Cristiane Balieiro, que está saindo da sala de aula para caminhar junto comigo para me ajudar a administrar Manaus. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, mas precisamos cuidar também dos nossos professores. Para as crianças, eu apresentei 2 novidades. A primeira é um tablet por aluno. Isso é perfeitamente possível. Um tablet hoje no Mercado Livre custa R$180. 220 mil tablets. E aí o tablet não custaria 180, ele custaria um pouco menos, mas vamos admitir que seja 200. Então você teria aí um gasto de algo em torno de 40 milhões de reais. E 40 milhões cabem perfeitamente dentro de um orçamento de R$1 bilhão. Os professores terão melhoria salarial como tiveram na minha época, inclusive com uma vantagem sobre os professores do Estado, porque o professor municipal, se aposentar, tem como base o valor total da sua remuneração, que é paga através de um subsídio. Já os do Estado, na hora de se aposentar, terminam levando só a parcela fixa, o que é uma tragédia. Pré-candidato, quais são as suas propostas em relação ao recapeamento asfáltico? Manaus é uma cidade que, por não ter drenagem, por ter crescido aos saltos, por ter muita área de invasão, ele tem uma dificuldade muito grande da manutenção do pavimento asfáltico. Nós entendemos que esse problema tem que ir sendo resolvido aos poucos. Progressivamente eles têm que ser resolvidos. No entanto, a maneira emergencial de resolver isso é manter um sistema integrado nos distritos de obras para dar essa assistência permanentemente. E principalmente nos corredores, mantê-los plenamente lisos para que o trânsito possa fluir normalmente. Muito bem. Eu tenho observado aqui, pré-candidato, algumas perguntas e assim, na medida em que algumas pessoas questionam, outras chegam em defesa e tal. E eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta até um pouco dura, mas ela vai nos permitir que o senhor mesmo nos expresse isso daí. A Miriam Vieira, ela escreveu assim: bom, para ser sincera com você, senhor Serafim, na época que o senhor foi prefeito de Manaus, eu não vi muitos resultados ou quase nada mesmo. Na minha opinião, você deveria deixar essa vaga para outros que realmente querem inovar. Por que o senhor não se aposenta e deixa a juventude inovar e fazer algo de bom para o povo da cidade? Sei que você é um homem sério e ficha limpa, mas nós precisamos de ideias inovadoras e pessoas cheias de garra
que ainda acreditam em dias melhores. Essa é a Miriam Vieira. E aí entra o Dinho Certinho, que ele vai e responde aqui dizendo: bom dia, Miriam Vieira, os resultados da época do Serafim estavam a céu abertos, a pé, de carro, de ônibus, a população de Manaus trafegava nos 2 viadutos, Gilberto Mestrinho, Coroado e Miguel Arraes. Enfim, ele faz uma defesa aqui. Mas existem alguns pontos aqui. A primeira delas é aquela coisa de que deveria deixar a vaga para outro para que ocorresse uma inovação. E ela fala que deveria ser para a juventude. Ela reconhece que o senhor é sério e ficha limpa, mas ela fala sobre ideias inovadoras e de pessoas que acreditam em dias melhores. O Sarafa está sem ideias inovadoras e não está mais acreditando em dias melhores, é isso? Isso, na opinião dela, que eu respeito e abraço. No entanto, eu vou lembrar algumas realizações que eu fiz. A primeira, Miriam, Maternidade Moura Tapajós. Lá já nasceram 40 mil crianças. 40 mil crianças significa 40 mil mães. Então isso tem que lotar em 2 domingos a Arena da Amazônia, para poder caber 80 mil pessoas, porque lá só cabem 40 mil. Veja que isso foi revolucionário, isso foi inovador, isso mudou a vida dessas mães. Eu fiz o programa da água, que até então ninguém teve coragem de enfrentar, de pagar os preços. Eu paguei todos os preços, rasgando 250 quilômetros de ruas na Zona Leste, na Zona Norte, para levar água. Eu fiz o viaduto Miguel Arraes, eu fiz a nova Maceió. E com um detalhe, Miriam, eu tive metade dos recursos que a atual administração teve. E eu fiz muito mais. Esse vai ser um debate muito bonito, porque nós vamos ter a oportunidade de comparar e mostrar o que cada um fez. Eu não temo esse debate, ao contrário, eu quero esse debate. Agora, quanto eu ser inovador ou eu ser velho, eu não me sinto velho. Eu tenho 69 anos, estou no auge da minha carreira política, eu tenho 30 anos de estrada, tenho todo o respeito para os novos, e os novos têm que vir, têm que disputar. Agora, tem que ter muito cuidado com essa história de que os velhos têm que se aposentar. Eu ouvi esse discurso em 1989. O novo quem foi? O Collor. O Collor fez uma tragédia no Brasil. Então, vamos equilibrar experiência, conhecimento, acúmulo de conhecimento com a juventude. Nós fizemos isso na nossa chapa. Eu tenho 69 e a professora Cristiane tem pouco mais de 30. Então está feito a média ideal para que a gente possa avançar e fazer uma grande administração. Candidato, assim, o senhor, além de ter sido prefeito, Glaucio tem uma pergunta, me permite só essa intervenção, Glaucio. O senhor também é economista e tem sido uma das vozes mais respeitadas dentro da Assembleia Legislativa no que tange a esse assunto. E na entrevista que nós fizemos com o prefeito de Manaus, ele citou da importância que teve de, durante o período dessa crise, alguém com um certo conhecimento, maturidade, está à frente da administração. E essa crise ainda não terminou, né? Seria essa a importância, talvez, da sua Também intervenção? isso, eu acho que eu tenho experiência acumulada, eu sou ex-gestor municipal, eu sou economista, eu sou advogado. Agora, eu quero deixar claro para a população de Manaus que a crise não chegou na Prefeitura de Manaus. Se nós entrarmos na internet www.tesouro.fazenda.gov.br, nós vamos ver que esse período atual é o período de maior receita da Prefeitura em toda a sua história. E essa receita é crescente. 2013 foi maior que 2012, 2014 foi maior do que 2013, 2015 foi maior do que 2014 e 2016 vai ser muito maior. Em números redondos, a minha prefeitura teve menos de 6 bi nos 4 anos. A atual prefeitura já tem mais de 13 bi, portanto, 7 bi a mais do que eu tive. Eu não estou dizendo isso para atacar ninguém, eu estou dizendo isso para mostrar que eu tendo menos, eu fiz muito mais. E é esse o debate que nós vamos assistir. Para candidato, o Rogério Nascimento ele quer saber como o senhor pretende melhorar a coleta de lixo na cidade.
Coleta de lixo também, ela tem várias linhas que se interligam. A primeira tem que ter racionalidade. E para isso tem que haver uma campanha educativa que a população esteja inteirada. O horário certo para colocar o lixo na lixeira, o horário certo dos mutirões, os dias certos dos mutirões, a coleta de lixo, e não apenas a coleta de lixo. Manaus terá um grande desafio nos próximos anos para quem venha ser eleito prefeito de Manaus. Se essa responsabilidade for minha, eu já antecipo qual é a questão do destino final do lixo em Manaus. Nós temos um aterro controlado que foi feito na minha administração. Essa talvez tenha sido a obra mais importante feita na minha administração. No entanto, não rendeu um único voto, porque aquilo ali não dá voto, mas aquilo ali é fundamental para a saúde das pessoas. Só que, por trás do aterro, veio a Avenida das Flores, e a Avenida das Flores seccionou o terreno. Agora, o aterro não pode crescer muito mais, ele tem uma sobrevida de no máximo 4 anos. Então nós temos que cuidar desde logo para saber, primeiro, qual é o modelo. A prefeitura vai fazer um aterro, a prefeitura vai licitar para que uma empresa particular tenha essa concessão, qual vai ser o caminho? Isso é algo que precisa ser discutido e esse debate começa agora, para que nós tenhamos a melhor solução, porque 4 anos é um período muito curto para fazer, se for um caminho, começar a comprar a área, começar a fazer os procedimentos, se for uma licitação, começar a fazer a licitação. Isso, inclusive, é uma grande disputa, porque tem muita gente no Brasil querendo esse espaço. Muito bem, para você que está ligando agora, nós estamos acompanhados aqui do pré-candidato a prefeito de Manaus, Serafim Corrêa. Aqui comigo está a minha colega Glauce, que está acompanhando aí as perguntas que você está enviando para a gente através do Facebook. Muito obrigado pela sua participação. Várias pessoas participando, Sarafa. E eu vou agora fazer para você, transmitir 2 perguntas especificamente, que elas são a mesma coisa. A Daniela, só um instantinho. A Daniela Cordeiro pergunta quais são as propostas para segurança na capital. Eu sempre friso o seguinte, de que a responsabilidade da segurança é do Estado, mas o que exatamente a Prefeitura poderia colaborar nesse sentido? E essa pergunta é complementada pelo Dinarte Fernandes. Ele fala, moro em Manaus há 5 anos e nesse período notei que a violência urbana aumentou muito. Gostaria de saber quais são as suas propostas para reverter esse cenário. Como você bem disse, Jack, a segurança pública é a responsabilidade do governo do Estado, mas a Prefeitura de Manaus, estabelecido na Constituição da República, tem 2 obrigações das quais ela não pode fugir. A primeira é cuidar dos seus próprios municipais, e aí nós temos que ter vigilância armada nas escolas, nos postos de saúde, de tal forma que isso, no mínimo, dê uma sensação de segurança a quem frequenta a escola, a quem frequenta os postos de saúde. Segunda questão, a iluminação pública, que precisa chegar a toda a periferia de Manaus, que precisa entrar nos becos, que precisa ser disseminada. Ela não pode ficar apenas nas grandes avenidas, porque ali é para fotografia. Ela tem que chegar no bairro, ela tem que chegar no lugar mais distante, e ela tem que ser eficaz. Eu sei que tem lugares na periferia que os próprios traficantes atiram nas lâmpadas e quebram as lâmpadas. Mas aí quem tem que agir é a polícia militar. O que a prefeitura tem que assegurar é a presença da iluminação pública, porque isso ajuda em muito o governo do Estado. Outra questão é que eu entendo que a segurança pública, por dizer respeito à vida de todos nós, ela merece ser tratada em permanente diálogo entre prefeito e governador, entre secretário de segurança e o responsável da prefeitura, no caso, pela guarda municipal. É nessa direção que nós caminharemos. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui do Portal da Holanda para que você possa fazer suas perguntas, e eu transmito mais uma vez aqui um novo questionamento das pessoas que estão perguntando nesse exato momento aqui no ao vivo. O Divox diz assim: quando Serafim Corrêa foi prefeito, muitos artistas locais receberam incentivos para suas carreiras. Tínhamos uma cultura valorizada.
Como seria, numa possível gestão, a questão da cultura, pré-candidato? Veja, eu entendo que na cultura nós fizemos um belo trabalho. Eu vou me ater à cultura popular. O Boi Manaus, a festa do Boi Manaus, era a maior festa do Norte e Nordeste brasileiro. Eu tenho imagens, eu tenho vídeos que mostram isso. E essa festa veio se desmilinguindo ao longo do tempo, e hoje o Boi Manaus nem de longe é aquela festa. Eu diria que o Boi Manaus de hoje é uma feirinha do Tururi da nossa época. E converso muito com os artistas dessa área de boi bumbá, e eles dizem: Sarafa, volta, vem cuidar da gente, nós perdemos muito depois que você saiu. A cultura popular merece todo o nosso apoio, a presença nos bairros, o arraial da cidade, o Réveillon. Você tem que dar alegria para o povo. O povo de Manaus, além de tudo, anda com autoestima muito baixa. E ele precisa ser reanimado. O povo de Manaus é alegre, é ordeiro, é festeiro. Então vamos lá, vamos resgatar a cultura popular, o regatão cultural, que fazia aquelas caminhadas pelos bairros, usando o artista local, usando a cultura popular na acepção do termo. E assim, quem parece ter gostado dessas informações foi a Glauce, que é a nossa colega responsável pela área de cultura, acompanha toda a agenda de Manaus, e ela tem mais um questionamento. Quero lembrar só, saudade de virada cultural, hein? Sim, a virada cultural, exatamente. Bom, pré-candidato, quais são as suas propostas para melhorar a saúde pública? Veja, a saúde pública no Amazonas, ela passa por uma crise. A responsabilidade do município é a saúde básica. E nós pretendemos atuar fortemente na prevenção. Vou dar alguns exemplos. Usar a publicidade oficial não para fazer louvação à própria administração, mas, por exemplo, para pedir a diminuição do consumo de sal e açúcar. Se nós diminuirmos o consumo de sal, nós vamos diminuir os hipertensos daqui a alguns anos. Se nós diminuirmos o consumo do açúcar, vamos diminuir os diabéticos. Isso é uma proposta simples, mas perfeitamente execuível. A prevenção tem que ser a pedra de toque. Eu posso citar 3 situações aí. A primeira, Manaus é a campeã nacional do câncer de colo de útero. As mulheres poderiam não ter esse problema se houvesse prevenção. E hoje, o melhor exame é aquele meio líquido, que a doutora Mônica Bandeira, que é uma lutadora, batalhadora, tanto defende. Existe um laboratório municipal que foi implantado na minha época, Sebastião Marinho. Esse laboratório tem todas as condições de fazer esse exame, mas não faz, exatamente porque faltam os kits. Para vocês terem uma ideia, um kit desse custa R$ 25. 10 mil kits a cada mês, durante um ano, daria 120 mil kits em Manaus, e com isso, com R$ 250 mil todos os meses, nós estaríamos agindo na prevenção para, com isso, diminuir as situações de câncer de colo de útero. 2 outras situações. Colocar acadêmicos de odontologia para fazer aquele serviço básico, orientação para as nossas crianças, a escovação, a aplicação de flúor, isso fazendo nas escolas, interagindo com o universo de 220 mil crianças. Outra questão, parte das nossas crianças, e essa experiência foi colhida por um companheiro nosso, pré-candidato a vereador, lá no Mutirão. A mãe não sabia o que fazer com a filha, porque a filha não aprendia. E depois dela brigar muito com a filha, da professora brigar com a filha, chegar na seguinte conclusão: ela não aprendia porque ela não enxergava. Então as 220 mil crianças vão passar por exame de vista, e aquela que necessitar de óculos vai receber o óculos da prefeitura. Isso é uma política pública de inclusão de pessoas, de crianças. E antes que alguém diga que isso é populismo, eu respondo que não, que essas crianças sequer votam. Muito bem, nós estamos caminhando já para o fim, até em função do tempo mesmo. Queremos agradecer em nome de toda a equipe do Portal do Holanda e do Holanda a sua presença aqui
Os leitores do portal também agradecem por essa oportunidade. Esperamos aí no decorrer desse período eleitoral recebê-lo novamente aqui para tratarmos sobre outras questões, sobre outros assuntos. Ao mesmo tempo, as perguntas que foram feitas aqui na sua entrevista, pré-candidato, ficam como legado, até para que o senhor possa observar, possa ler e encaminhar as coisas da melhor maneira possível, podendo ler aquilo que as pessoas têm para falar e sugerir para o senhor. E no demais, deixamos à disposição para que o senhor possa fazer suas considerações finais e, ao mesmo passo, mais uma vez reiterar nosso agradecimento por sua presença. Eu agradeço inicialmente ao Holanda que me convidou, agradeço a você, Jack, a você, Glaucio, muito obrigado. Mas agradecer principalmente a você, telespectador, que ficou nos assistindo através dessa nova ferramenta. Eu vou caminhar assim, esta campanha, e nós nunca tivemos no passado, não é agora que nós vamos ter. Ela vai ser uma campanha pé no chão. Não vai ter dinheiro na campanha, aquelas campanhas milionárias, que aliás nós nunca fizemos, de pessoas balançando bandeira nos sinais, aquilo ali esqueçam, porque não vai ter mais. Nesta campanha só virão recursos do fundo partidário de cada partido e contribuições de pessoas físicas, ou então dos próprios candidatos. Portanto, ela vai ser bem menor do que relativamente a outras campanhas. E onde é que vai ser feita a campanha e agora, no momento, a pré-campanha? Vai ser feita através do rádio, da televisão, da internet principalmente, das redes sociais. E eu cumprimento o Holanda principalmente por permitir esse contato e principalmente por estar sendo absolutamente democrático, convidando a todos para que todos possam ter a oportunidade de expor suas ideias, sem agredir ninguém, sem atacar ninguém, mas mostrando os problemas que Manaus tem e as soluções que são propostas por cada candidatura. Portanto, muito obrigado a todos vocês. Muito bem. E Glaucio, muito obrigado por me acompanhar nessa entrevista. Até a próxima, pessoal. Muito bem. E permaneça ligado. Essa entrevista vai permanecer aqui, salva na página do portal, para que você possa consultar a qualquer momento, para que inclusive no futuro, uma vez que o pré-candidato de repente possa ser escolhido, você possa inclusive fazer as devidas cobranças, exatamente. E com essa iniciativa, nós do Portal da Holanda esperamos estar prestando um bom serviço para a comunidade no momento em que permite que você possa ter um acesso mais direto a todos eles. No demais, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã nós estaremos aqui novamente. Amanhã nós teremos a participação do pré-candidato a prefeito de Manaus, Henrique Oliveira, e nós esperamos você. Um grande